Olá meus queridos humanoides, tudo certo com vocês? Bem-vindos de volta ao Capivara Godofredo. E nesse vídeo a gente tá aqui pra te dar explicações de previsões, né, que geralmente a gente acerta, sobre Blumenau em 2022. Essas previsões você pode usar pra você se organizar e trabalhar elas de uma maneira que seja uma ferramenta na hora de você fazer a questão de custos e botar tudo no papel e avaliar todas as situações pra daí você se mudar pra Blumenau ou ter certeza de se mudar pra cá. E assim, primeiramente eu queria agradecer aos milhares de inscritos que nós tivemos aqui. Felizmente isso me trouxe um pouco mais de dinheiro, a gente pôde investir isso no canal, nunca visando o lucro próprio, lógico, a gente sempre pensando em ajudar a vida do próximo. A gente conseguiu fazer conteúdos maravilhosos, vídeos assim que sinceramente eu me esforcei ao máximo, eu fui o meu limite pra conseguir fazer, e um deles é a série Bibles que você já conhece, que vai ter episódio já em janeiro. Mas antes da gente começar a falar as previsões, eu quero que você deixe o seu like, inscreva-se e liga o sininho pra ter notificação dos próximos vídeos. E bora lá! Antes da gente falar as previsões sobre Blumenau, a gente precisa falar sobre o cenário da saúde. Primeiramente, nós estamos tendo uma variante do coronavírus e nós estamos tendo um outro caso complicado de saúde que é o H3N2, que é uma variante do influenza. A gente já teve uma variante do influenza, que foi o H1N1, que foi complicado, mas agora nós temos dois agravantes, o que torna o cenário turístico um pouco mais complicado, de fato. Mas aí que tá o ponto. Esses cenários de 2020 e 2021, ele foi primordial para Blumenau entender que ela não precisa se vender somente com o Oktoberfest. Ela pode se vender de outras formas. E esse foi meio que um chute no balde d'água de Blumenau, porque foi aí que as pessoas começaram a perceber que elas vão ter que se inovar, que aquela coisa não vai ser sempre assim. As pessoas de Blumenau começaram a entender que houve uma necessidade de transformar Blumenau numa espécie de utopia, com muita qualidade de vida e bons suportes de base, como saúde, educação e segurança. E é focando nesses pontos que a gente consegue chegar num denominador comum que traz as pessoas para cá. Isso gerou uma corrida de imigração por conta das várias vagas de emprego que começaram a abrir através desse tipo de pensamento e outros tipos de desenvolvimento que a cidade conseguiu trazer durante a pandemia. E esse foi um fator que primordialmente o canal cresceu mais, porque se a gente tem uma corrida de imigração, mais pessoas querem saber sobre a cidade. As pessoas sabendo sobre a cidade, mais conteúdo a gente tem para trazer. Qualquer conteúdo é relevante para o que a gente traga. Tendo esse boom de pessoas vindo para cá, o algoritmo joga os nossos vídeos lá para cima. E é dessa forma que as pessoas começam a conhecer Blumenau e começam a entender que não precisa sair do Brasil, não precisa aprender uma nova língua ou sentir o ruído de outra língua para ter uma qualidade de vida. E é nesse ponto que Blumenau trouxe muita gente para cá. Felizmente, os criadores de conteúdo têm se tornado uma maioria aqui em Blumenau e eu fico muito feliz com isso. Mas o fato que a gente tem que falar, o que vai ser de Blumenau em 2022? Blumenau vai ficar mais cara, tanto em aluguel quanto reflexivamente nos empreendimentos e mãos de obras aqui. Blumenau, pasma, cresceu absurdamente nesses últimos 2 anos de pandemia que a gente passou, e ela continua crescendo desenfreadamente. Mas como é que Blumenau não é afetada pela pandemia? Simples, porque Blumenau é uma bolha. O estado vive do que ele produz, os bancos do sul alavancam os setores econômicos como o agro, e as cooperativas de crédito protegem a economia de Santa Catarina das inflações e variações absurdas das bolsas de valores que nós temos, viabilizando assim melhores créditos para os empreendedores e os microempreendedores. Então a gente tem um alavanco de emprego, um alavanco de economia e a gente tem um consumo próprio. É por isso que tanta gente fala que quer separar o sul do Brasil, apesar de que eu achar isso uma loucura, né? E Blumenau, ela se destaca muito mais, ela é ainda mais bolha no estado de Santa Catarina, ela é a bolha da bolha, porque a cidade ela é moderna, ela tem um foco em qualidade de vida fortíssimo, porque a ideia de Blumenau é ser uma cidade para família, mas os aluguéis ficarão mais caros, as prestações de serviço vão ficar mais caras, as vagas para mão de obra básica, como o garçom, o auxiliar, que nem eu falei antes, vão ficar menores, né? Não vão ficar
escassas, vão ficar bem menores. Porém, a mão de obra especializada vai ser o carro-chefe, principalmente para a questão de tecnologia da informação e para fiscalização. Além de que o atual prefeito e toda a gestão pública atual, eles estão focando muito forte, mas muito forte mesmo, em já melhorar as bases que a gente já tem, junto a uma reurbanização completa da cidade. Sem brincadeira, todo mês sai uma praça, sai uma reurbanização de rua, sai uma reurbanização de ciclovia, de ciclofaixa, de passeata para pedestre. Então, assim, de um jeito que eu nunca tinha visto antes, né? A última vez que eu vi isso foi quando a enchente destruiu tudo. Daí eles tiveram que construir tudo de novo. Mas, infelizmente, essa imigração desenfreada, ela vai demorar a acabar. E a gente provavelmente vai começar a ver mais bolsões de pobreza, mais desigualdade social em um quesito menor, logicamente não é nem perto de como se fosse uma São Paulo da vida. Blumenau, ela já está focando em ajudar esse tipo de coisa, tanto é que a prefeitura tem um trabalho muito forte em relação a essas pessoas que vêm para fora, que viram moradores de rua, e, enfim, ficam sem teto, sem amparo social. E para diminuir mais ainda essa situação, é por isso que o canal existe. A gente está aqui para ajudar as pessoas, trazer mais informação, trazer mais coerência e conhecimento sobre a cidade, para na hora de você se mudar, tudo funcione perfeito, ou praticamente tudo funcione perfeito. Porque nós acreditamos que o conhecimento liberta. Ah, e tem outro fator, tá? A gente vai ter eleição esse ano. Então, assim, as pessoas em Blumenau votaram em Bolsonaro, a maioria delas. E esse ano, eles estão optando por uma terceira via, que não é nem Bolsonaro e Lula. E vou ser sincero pra vocês, esse é o meu termômetro. Se o blumenauense não quer um centro-direita, é muito provável que no Brasil venha Lula. Só deve saber... Durante o ano inteiro, o Blumenau e Santa Catarina foi citado em diversos podcasts, e inclusive na CPI, como o lugar que deu certo. O lugar que vacina direito, o lugar onde o Brasil e tal política deu certo. É por isso que a atenção de muitos presidenciáveis se volta para cá, justamente porque Santa Catarina é como se fosse uma bolha econômica. Independente das coisas que forem acontecer no restante do Brasil, Blumenau dificilmente vai sofrer uma mudança. Na contrapartida que Bolsonaro diz que no governo dele tal política deu certo em Santa Catarina, algo que vocês podem observar nitidamente, não é exatamente esse o motivo, o Lula usa do mesmo artifício para mostrar quem deve ser catarinense e quem não deve. É doido, dá uma olhada. Qual é a sua interpretação com relação a essa rejeição dos catarinenses ao seu discurso, ao discurso do Partido dos Trabalhadores nessa fase? Olha, certamente nós poderemos ter errado ou estamos errando no nosso discurso. E eu vou te dizer uma coisa com muita antecedência. Nós vamos ganhar as eleições de Santa Catarina para presidente da República. Você pode ficar certo, porque a mentira ela começa a ser desvendada. Por exemplo, Santa Catarina tem um empresário que anda de verde e amarelo e diz que é o maior empresário do Brasil pátria amada, e compra tudo na China. Não produz nada aqui. Ou seja, esse cidadão poderia estar ajudando a crescer empresas em Santa Catarina, fábrica teste em Santa Catarina, que Blumenau é um polo muito forte, não. Mas ele prefere comprar na China. E é isso aí, meus queridos humanoides. Espero que vocês deixem o seu like, se inscrevam e liguem o sininho para ter notificação dos próximos vídeos. Um abraço e valeu!